Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 28 de janeiro de 2026, quarta-feira. Hoje é a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Tomás nasceu em Aquino, Itália, por volta do ano de 1225 e faleceu em Fossa Nova em 7 de março de 1274. Entrou na Ordem dos Frades Dominicanos em 1244. Estudou no Mosteiro Beneditino de Monte Cassino e nas grandes escolas do seu tempo. Tornou-se mestre nos centros de estudos de Paris, Orvieto, Roma, Viterbo e Nápoles, imprimindo ao seu ensinamento uma orientação original e sabiamente inovadora. Em muitas obras básicas, ele fez a sistematização genial da doutrina filosófica e teológica aurida da tradição. Exerceu influência determinante sobre o rumo do pensamento filosófico e da pesquisa teológica nos séculos seguintes. Aos 28 de janeiro de 1369, seu corpo foi transferido para o convento dos dominicanos de Toulouse, na França. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, profundo conhecedor dos mistérios divinos e grande teólogo. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles dos quais a palavra foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus gosta de falar em parábolas. Os ouvintes de coração duro veem, ouvem e tudo continua na mesma. Seus interesses são outros. Os corações duros estão por toda parte, como por toda parte está o mistério do reino. Satanás arrebata a palavra àqueles que ouvem e não escutam. Na parábola há dificuldades a serem vencidas no próprio terreno e no que se semeia. Quem semeia não volta atrás, embora encontre obstáculos. Enfrenta o primeiro, enfrenta o segundo, enfrenta o terceiro, até chegar à terra boa que produzirá muitos frutos. Quem semeia não apenas tem o nome de semeador, mas também semeia de verdade. Na vida há sempre dificuldades a serem vencidas, onde estamos e no que fazemos. Queridos irmãos e irmãs, Santo Tomás de Aquino foi muito importante para a Igreja. Ele, que viveu entre os anos de 1226 e 1274, ensinou-nos a ter um grande amor para com Deus. Era muito inteligente e sua ciência filosófica e teológica
foi um grande marco na história da Igreja. Destaca-se em suas obras a chamada Suma Teológica, mas acima de tudo era um homem simples, amável e bom. Era um frade dominicano. Nunca abriu a boca para falar de si mesmo e respeitava a opinião alheia. Como toda pessoa de Deus, era muito dado à oração e à contemplação. A vós foi entregue o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é apresentado em parábolas. Jesus faz referência a um texto de Isaías. Não é fácil sua interpretação. Penso que podemos entender assim: os discípulos podem compreender o reino de Deus, mas é para os que não são discípulos, porque não aceitam a fé. O reino de Deus é um enigma incompreensível, não porque Deus não os queira salvar, mas porque se fecham por decisão própria à graça de Deus que os quer salvar. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 17, diante da prepotência de Davi, que deseja construir para Deus uma casa, um palácio, um templo, o Senhor se opõe e declara que será ele mesmo quem construirá para todo Israel uma digna habitação. A promessa divina é compreendida pelo rei. Sua linhagem ficará sempre como guia do trono de Israel. Contudo, a partir de nossa fé em Jesus, entendemos que é da descendência davídica que virá a libertação para Israel e para todo o gênero humano. Jesus Cristo será a tenda armada por Deus para salvar todo o seu povo. No Evangelho temos o início das parábolas contadas por Jesus. O anúncio do reino em parábolas é a dinâmica adotada pelo Senhor. O semeador saiu a semear, diz-nos o texto. O semeador é o próprio Deus que sai de si mesmo para semear, e sua palavra entre nós, que em última instância é uma pessoa, Jesus Cristo. Os tipos de terrenos nos quais as sementes caem assemelham-se aos nossos corações, pedregosos, espinhentos ou fecundos. É necessário, pois, sermos generosos e acolhedores para recebermos a palavra de Deus, que produz muito fruto em nosso caminho e, em especial, em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que engrandeceste Santo Tomás pela busca da santidade, o amor à ciência sagrada, concedei-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e imitar os seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificar o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transbordas de fartura. Rios de Deus que vêm dos céus derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu